Olá pessoal, hoje vamos usar o MDC para resolver problemas. Exemplo 1. Vamos ler com calma este problema, destacando os pontos principais e os dados. Aqui a Vanessa vai fazer uma festa e vai decorar o ambiente da festa com fios vermelhos. Ela já tem os fios que medem 24, 64 e 80 metros, cada um de uma cor. E ela quer cortar esses fios, veja bem, cortar é dividir, em tamanhos o máximo possível. Pronto, já entregou o MDC. Ela quer simplesmente saber qual deve ser o tamanho de cada pedaço. Sendo que cada pedaço deve ter o maior tamanho possível. É claro que o MDC que vai resolver esse problema. A resposta para este problema é o MDC dos fios que ela tem, ou das medidas. Vamos calcular o MDC. Dá 12, 6, 3 e 1. 2 ao cubo vezes 3. Vamos fatorar o 64. Dá 2 à sexta. Confere aí. Vamos fatorar o 80. 40, 20, 10 e 5 e 1. 5 vezes 2 elevado a 1, 2, 3, 4. 5 a 4. 5 vezes 2 a quarta. Bom, o MDC, como é que a gente calcula o MDC? Temos que montar um produto formado por fatores da forma fatorada dos números, mas esses fatores devem ser os comuns. O único comum é o 2. Agora eu escolho o menor expoente. O menor expoente é o 3. Olha aqui o 3. 2 ao cubo dá 8, porque 2 ao cubo é 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. É 8. Então, cada pedaço deve ter 8 metros. Agora, a gente vai calcular, só para a gente praticar, a quantidade de pedaços. Então, eu dividi o pedaço que tem, a parte que tem 24 metros, eu dividi em partes de 8 metros. Dá 3 partes, 3 pedaços. Se dividimos os 64 em partes de 8 metros, eu vou ter 8 partes de 8 metros. 8 pedaços de 8 metros. Ao dividirmos 80 por 80, obtemos 10 partes, 10 pedaços medindo 8 metros. Agora vamos assinalar a resposta correta. Item C. Respondemos muitas coisas, mas ela queria saber apenas qual deveria ser a medida de cada pedaço, sendo que ela queria pedaços ou partes as maiores possíveis. MDC. Exemplo 2. Aqui nós temos a seguinte situação. Uma diretora quer encaixar os livros de português, matemática e inglês. Ela quer saber quantas caixas são necessárias, sendo que em cada caixa devem ir o máximo de livros possível, o máximo. Então ela vai pegar os livros e repartir entre as caixas. Ela vai distribuir, vai dividir os livros entre as caixas. E essas caixas devem conter o máximo de livros possível. Pronto, já entregou o MDC de novo. Vamos calcular o MDC de 270, 240 e de 90. Com calma.
dá por 2, 135 dá por 3, 45 dá por 3 também 15, por 3, 5, por 5, 1. A forma fatorada do 270 ficou assim, ó, 2 vezes 3 elevado a 1, 2, 3 ao cubo, vezes 5. Vamos fatorar 240, 120, 60, 30, 15, 5, 5, 1. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 5, o 2 elevado a 1, 2, 3, 4. Muito bom. Fatorando o 90, dá 15, 5, 5, 1. 2 vezes 3 ao quadrado, olha aqui, ó. 2, 3, vezes 5. Vamos conferir? Ó, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 5, 45 vezes 2, 90. Novamente, eu tenho que tomar todos os fatores comuns e montar uma multiplicação. Quais são os fatores comuns? Todos são comuns. 2, o 3 e o 5. Agora, devemos tomar cuidadosamente o menor expoente. Veja bem, o menor expoente do 2 é 1. Já está lá. O menor expoente do 3 é 1, já está lá. E o menor expoente do 5 é 1 também. Então, não precisa expoente, porque o expoente é 1. Isso dá 30. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Tá bom? Então, a diretora da escola, ela precisa comprar as caixas, ou conseguir as caixas. E as caixas devem ser iguais também, não é? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos dividir os livros pelas caixas. Dividir por 30. Então, em cada caixa vão 30 livros, que é o MDC. 30 livros em cada caixa. Certo? 270 dividido por 30. Aqui em casa dá 9. 240 dividido por 30. Aqui em casa dá 8. E 90 por 30 dá 3. Então, olha, eu vou ter 9 caixas com 30 livros. 9. 8 caixas com 30 livros. 8. E 3 caixas com 30 livros. Quanto que dá? Dá 20 caixas. 20 caixas. Então, a diretora vai precisar de... A diretora aqui, ó. Ela vai precisar de 20 caixas. Sendo que em cada caixa vamos ter 30 livros. Será que está certo isso? 9 vezes 30, 270. 8 vezes 30, 240. 3 vezes 30 dá 90. Ok? Então, 20 caixas que ela vai precisar. Terceiro e último exemplo. Nós temos 2 cordas, cada uma, sendo que uma mede 180 metros, a outra 240. Elas precisam ser divididas em pedaços, todos com o mesmo comprimento. Então, o comprimento desses pedaços pode ser o MDC. Vai ser o MDC. Se esse comprimento tem que ser o maior possível. Se é o maior possível, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser o MDC. E nenhum pedaço de corda poderá sobrar. Ótimo! Se você
dividir pelo MDC é porque as divisões serão exatas, então não vai sobrar nada. Então, o número total de pedaços de corda que serão obtidos é igual é igual ao problema anterior das caixas. Então, primeiro passo, vamos calcular o MDC. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Muito bom. Então ficou assim, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Vamos fatorar o 240. Fatorar é a mesma coisa que decompor em fatores primos. 120 por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. 1, 2, 3. A quarta vezes 3 vezes 5. Acabamos de fatorar o 180 e o 240. Agora nós vamos fazer o seguinte: montar uma multiplicação com todos os fatores comuns. Ora, os fatores comuns são o 2, o 3 e o 5. Eles aparecem nas duas formas fatoradas. O pulo do gato qual é? Escolher os menores expoentes. Do 2 é o 2. Do 3 é 1. Do 5 é 1 também. Então fica assim: 4 vezes 3 vezes 5. Isso dá 60. Confere aí para ver se dá 60 mesmo. Então vamos lá, continuando. Cada pedaço da corda, né? Cada pedaço da corda terá 60 metros. 60 metros. Então, as cordas serão cortadas em pedaços medindo 60 metros cada um. A pergunta do problema: o total de pedaços de corda. Qual é o total? Então, os quocientes dessas divisões vão nos fornecer a quantidade de pedaços, porque o tamanho já sabemos que vai ser de 60. Ó. Tamanho 60 metros. 180 dividido por 60 dá 3. 240 dividido por 60 dá 4. Então, são, somando, 7 pedaços. 7 pedaços. Cada pedaço mede 60 metros. Repare que se eu multiplicar 7 por 60 dá 420. E se eu somar 180 com 240, dá 420 também. É uma forma de você conferir a sua resposta, para ver se você não fez nenhuma besteira. 7 vezes 60 tem que dar 420. E eu tenho 420 metros de corda. Ok? Até a próxima.